A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, decidiu manter o aumento mensal na produção de petróleo. Com isso, a oferta do produto teve alta, os preços começaram a cair. Isso tem impactos em diversos setores econômicos, né? A gente vai conversar, então, sobre este assunto com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano, bom dia, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Adriano, até onde a OPEP está disposta a ir para aumentar a oferta de petróleo no mundo? E quando é que a gente aqui pode começar a sentir algum efeito positivo disso, se é que vamos? Olha, o mercado de petróleo está muito volátil, né? E a volatilidade aumentou com essa nova cepa, o Omicron, né? Que fez com que todas as commodities tivessem seus preços reduzidos nessa última semana, né? O petróleo, por exemplo, caiu quase 20%, né? Lembra que o petróleo estava acima de $80 e agora está abaixo dos $70. Teve dois eventos também importantes. Os Estados Unidos colocou uma grande reserva de petróleo no mercado para aumentar a oferta e tentar reduzir preço. E a Arábia Saudita, né, começou a fazer uma política pró-americana, né? Alguns membros do governo Biden foram à Arábia Saudita, conversaram lá com eles, e eles aceitaram, nessa última reunião da OPEP, não reduzir, né, a oferta de óleo, ao contrário, manter aquele calendário que vem sendo cumprido desde 2020. Isso fez com que os preços tivessem cedido bastante. O que acontece no Brasil? A Petrobras vai esperar, né, um pouco para ver qual é o novo patamar de preço de petróleo, né? Se esse petróleo volta para 80, se ele fica em 70, em função dessas variáveis que a gente está falando. Será que a cepa vai realmente causar mais estragos na economia do que a gente está prevendo? Vai causar menos estragos? Então, eu imagino que lá para final de dezembro, no início de dezembro, a Petrobras vai olhar qual é o novo patamar de preços e pode dar uma boa notícia de final de ano, um presente de Natal para os consumidores, né? Que vai ser redução, finalmente, do preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás. Eu imagino que isso possa acontecer, sim. É bem provável que a gente tenha essa boa notícia no final de ano. Adriano, eu queria um certo didatismo para explicar a quem está nos assistindo agora por que a gente fala das variantes da Ômicron, de um aumento da atividade econômica e que não tem a ver exatamente com oferta ou não de barril de petróleo, porque a gente sabe que existe um estoque de barril de petróleo. Por que isso impacta bastante, né? Já que a gente tem agora uma retomada da atividade econômica, pode parar de novo, é isso? Exatamente, né? A gente estava tendo uma retomada de crescimento econômico, né? E essa retomada estava fazendo, né, que o preço do petróleo subisse muito, né? Não só petróleo, né, como eu já falei, todas as commodities. Com a Omicron, quer dizer, você tem essa expectativa. Será que vamos ter novos lockdowns? As economias vão se fechar outra vez? Vai ser algo parecido com o que a gente viveu em 2020? Ou, mais uma vez, a notícia vai ser boa, vai ser uma cepa que não vai trazer tantos estragos na economia. Isso mexe, né, com o preço das commodities e o petróleo em particular. Então, essa variável de como o mundo vai reagir a essa nova cepa do coronavírus vai ser determinante, né, nesse final de ano, para a gente ver o comportamento do barril de petróleo. Evidentemente, que petróleo e gás natural também tem outro fator que a gente vai ter que observar, que é o inverno no hemisfério norte, né? No inverno você tem problema de aquecimento, né? Então o gás natural, por exemplo, hoje é muito usado para aquecer residências, fábricas, enfim. Então, normalmente no inverno, o petróleo e o gás natural tendem a subir um pouco de preço e voltar a cair lá para março, abril, quando você termina o inverno no hemisfério norte. Então são muitas variáveis, né, que a gente está colocando, mas o fato real é que, na minha opinião, o que determinou essa queda dos 20% foi muito mais a Omicron do que as reservas que os Estados Unidos colocou no mercado e mesmo também essa manutenção da produção por parte da OPEP. Na minha opinião, a OPEP tem que estar apostando, né, que essa variável, que o Omicron não vai ser tão grave para a economia. Não vamos ter um efeito tão devastador como a gente teve em 2020. Então, ela continua com o calendário de produção, porque a aposta é que o petróleo vai voltar a subir aí no final de ano ou janeiro para um patamar aí superior aos $70. Adriano, a gente já vai chamar a Priscila Asbeck aqui, nossa analista, para te fazer uma pergunta, mas você tocou num assunto aí, nós falamos disso aqui na semana passada, que é a utilização de uma parte da reserva estratégica pelos Estados Unidos, né? Isso tem
algum potencial para alterar alguma coisa no mercado interno, internacional, ou é uma sinalização dos Estados Unidos de que eles podem vir a se movimentar com maior contundência nesse sentido, se as intenções norte-americanas não forem atendidas por outros países produtores de petróleo, pela OPEP? O que é que isso significa na prática? Olha, Colombo, os Estados Unidos, como o Brasil, né, está tendo elevações muito fortes nos preços dos combustíveis. E o consumidor americano, como brasileiro, reclama disso. Então, o presidente Biden, para atender o consumidor americano, resolveu colocar reservas estratégicas de óleo no mercado para aumentar a oferta e reduzir preço. Sempre que se aumenta a oferta, há algum impacto no preço. Mas, ao meu ver, essa política ela não se sustenta, né, no sentido de manter petróleo baixo. É muito mais uma reação política do governo Biden para atender o consumidor americano. Olha, estamos fazendo alguma coisa para tentar segurar os preços dos combustíveis. Agora, isso, você pode reparar que quando foi anunciado essa colocação de reservas no mercado, o preço não cedeu tanto. Volto a dizer, o preço está cedendo hoje muito mais pela Omicron do que pelas medidas tanto americanas quanto por parte da OPEP. Priscila Yazbek, o Adriano Pires está com a gente. Adriano, obrigada mais uma vez pela entrevista. Queria te perguntar de 2022 quais são suas perspectivas, não só para preço de combustível, como para essa crise de energia de uma forma geral e quais são os impactos políticos disso. Você já fez várias análises anteriores dizendo o quanto que uma crise de energia, o quanto que um preço alto de combustível acaba também tendo influências no jogo político. Eu queria saber quais são suas perspectivas para o ano que vem. Você acha que essas mudanças aí no tabuleiro, reservas estratégicas sendo usadas, OPEP trazendo algum alívio, isso pode ajudar os preços a subirem menos no ano que vem, trazer uma sensação térmica um pouco melhor em termos de energia, combustíveis e, consequentemente, de inflação? Olha, eu acho que em 2022 a gente vai continuar tendo pressão de preço de energia, né? Eu não acredito numa queda muito grande no preço do barril de petróleo. Talvez ele não chegue a níveis como esse ano acima de $80. A gente está trabalhando com 2022 uma média de barril de $70. No Brasil, eu acho que a gente vai continuar tendo um ano de energia cara, né? Não acredito em grandes quedas em preços de combustíveis líquidos, nem no gás natural encanado, que agora, para surpresa ou não surpresa, para terminar esse ano de preços altos de energia, a gente vai ter aí, a partir de janeiro, gás encanado 50% mais caro em função aí da renovação de contratos que a Petrobras está fazendo com as distribuidoras estaduais de gás. Energia elétrica também, eu acho que vai continuar pressionando. Por que vai continuar pressionando? Porque você vai continuar tendo que ter térmica ligada. A gente teve uma melhoria agora com a chuva de outubro, escapando do racionamento. Vamos ver como é que vai vir a chuva no período úmido, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas, de qualquer maneira, a gente deve iniciar abril com um reservatório não muito cheio, né? Isso vai obrigar, volto a dizer, a gente ter um 2022, na minha opinião, com as térmicas ligadas, o que significa tarifas caras, né? O governo vai ter que fazer aí, ter criatividade para tentar reduzir tarifa. Está se falando aí de usar dinheiro da privatização da Eletrobras, a questão do ICMS e PIS/COFINS, que o Supremo Tribunal Federal mandou devolver para os consumidores, né? Então, tudo isso vai tentar ajudar a reduzir essa tarifa. A gente está trabalhando com aumento de tarifa de energia elétrica ano que vem, algo em torno de 20%, caso não seja usado nenhum artifício de criatividade para reduzir essa tarifa. Então, eu acho que é um ano que a energia, Priscila, vai continuar sendo, na minha opinião, a grande vilã da inflação. Adriano, a gente conversou aqui mesmo no Novo Dia, algumas semanas atrás, de um mês e tal, talvez, quando começou aquela escalada de subida de preços do combustível no Brasil. E aí o presidente Bolsonaro fez aquela fala em relação à Petrobras, em relação à privatização. Me parece que nós já estamos num momento em que isso acalmou, mas o preço continua alto. E aí eu lhe pergunto, uma das ideias que surgiu naquele momento é a ideia de um fundo para a gente ter uma equilibrada no preço do combustível no Brasil e não ficar tão vulnerável aos preços internacionais. Como nós estamos caminhando nesse momento? Olha, eu acho que em questão de política, para tentar aliviar, né, o bolso do consumidor de combustível no Brasil,
nada foi feito, né? O fundo continuou sendo falado, comentado, mas de concreto nada até agora, né? O que foi feito aí foi no caso do botijão de gás, né? O governo aprovou aí, sancionou o Vale Gás, né? Você dá um dinheiro, né, para a população de baixa renda, né? 50% do valor do botijão a cada 2 meses, né? Isso foi sancionado, inclusive já saiu decreto de regulamentação por parte do governo. A nível de energia elétrica também teve uma boa notícia. A tarifa social, que antes atendia cerca de 12 milhões de famílias brasileiras de baixa renda, vai passar a atender agora o dobro, praticamente 24 milhões de famílias brasileiras que vão ter acesso à tarifa social. Uma boa notícia também. Agora, volto a repetir, no combustível líquido a gente não aconteceu nada. Eu acho que o governo aí, talvez, vamos ver se ele tem sorte, como a gente já falou aqui, do preço do barril crescer e do câmbio também não continuar depreciando em relação, né, ao dólar, né? Agora, isso também é difícil, né? Você sabe que ano de eleição é sempre um ano que tem muita pressão de câmbio, né? Então, e essa eleição que vai ocorrer ano que vem é uma eleição que a gente está vendo que vai ter muita polarização, né? E essa polarização ajuda, né, a um aumento da desvalorização, da depreciação do real frente ao dólar. Então, acho que a nível de combustível líquido não se fez nada e o consumidor continua aí pagando caro. Havia consumidores que estavam até trocando, né, gasolina pelo GNV, né, pelo gás natural veicular. A conversão nos últimos meses quase triplicou. Mas agora veio a notícia ruim, né, que vai aumentar aí 50% o gás natural e provavelmente já não vai ficar tão competitivo, né, você usar o gás natural, você converter o carro de gasolina para gás natural. Então, o consumidor não tem que torcer para esse petróleo cair de preço, né? E o câmbio também não depreciar para que a Petrobras possa aí, ainda esse ano, anunciar uma redução nos preços dos combustíveis. De política pública, não teve nada. Conversamos aqui na CNN com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano, boa sexta-feira para você. Obrigado pela entrevista mais uma vez e até uma próxima. Eu agradeço e um bom final de semana a todos. Muito obrigado.